Peço que os irmãos estejam abrindo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Do verso 34 ao verso 38. Conforme a tradição, nos coloquemos em pé para lermos o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 34 ao verso 38. Leamos todos juntos, irmãos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser, por de mim, do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, em perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã sobre o caminhar com Jesus ser averso ao individualismo. O que vemos, irmãos, com relação ao Evangelho de Marcos, o autor, a carta carrega o nome do autor, que é João Marcos, o qual fez viagem missionária com Paulo, com Pedro e com alguns outros. A opinião, irmãos, sobre a data, os estudiosos afirmam que foi por volta do ano 50, final dos anos 50 e meados dos anos 60. No caso, antes da destruição de Jerusalém. E esse evangelho não faz menção sobre a destruição do templo, de Jerusalém. Destinatários provavelmente foram os romanos, Nós vemos que a carta de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, foi escrito a gentios, Não faz necessariamente menção a algumas questões judaicas. E quando faz menção a algumas questões judaicas, faz menção no sentido de esclarecer a quem não entenda o judaísmo. Então, com isso nós vemos que o Evangelho de Marcos foi escrito para gentios, especificamente para os romanos, os cidadãos de Roma. Irmãos, nesse capítulo 8, nós vamos ter primeiramente, lá no começo do capítulo, Jesus falando sobre a multiplicação de pães e peixes. Após nós veremos a fala sobre um sinal, Os fariseus pedem um sinal, Jesus diz que não vai dar o sinal a essa geração. Depois nós veremos a questão do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Após nós teremos a citação sobre a cura de um cego em Betsaida. Depois nós teremos a confissão de Pedro. E após Jesus vai dizer adiantar sobre a sua morte e a sua ressurreição. E aí nós entramos nos versos que nós estamos. Então o que nós vemos aqui, especificamente nesse capítulo, é um capítulo onde Jesus vai estar sempre esclarecendo sobre quem ele é e o que vai acontecer com ele. Então, os milagres não são milagres meramente por serem milagres, mas têm um objetivo: glorificar a Deus na pessoa de Jesus. Nós veremos a questão dos fariseus pedirem um sinal, Eles sempre questionam Jesus sobre os milagres. Jesus vai e diz que não vai dar nenhum tipo de sinal a eles. Após nós veremos a questão
dos fariseus, Jesus vai alertar, sobre os ensinos dos fariseus e os ensinos de Herodes. Nós vemos Jesus curar também um cego em Betsaida. E após nós veremos a confissão de Pedro. O que é de fundamental importância nós entendermos, irmãos. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, é a confissão de Pedro. Ele afirmar que Cristo é o Filho de Deus. Pedro está afirmando como igreja a identidade da igreja, algo que é basilar para a igreja. Cristo é o Filho de Deus, que Ele é a pedra angular, que Ele é a base da igreja, que Ele é o norte da igreja, que Ele é o Senhor da igreja. E após nós vemos Jesus dizer sobre a sua morte, e uma coisa interessante a observar é no verso 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse-lhe: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro aqui está querendo impedir Jesus de cumprir com a ordem divina, que é morrer numa cruz. E aí nós vemos Jesus corrigir ele. E aí nós entramos, irmãos, propriamente dito, nos versos que nós meditaremos nessa manhã. O autor começa com a conclusão. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Então, conclusão de tudo que foi dito, especificamente no capítulo 8, o autor vai concluir agora. Ele vai esclarecer como Jesus está enxergando toda essa questão dos milagres, dos ensinos dos fariseus, a sua morte, a cura do homem em Betsaida. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Uma coisa interessante de nós observarmos, irmãos, o chamado de Jesus é um chamado de negar quem você é. E aqui nós pensamos meramente que é negar riqueza, bens materiais. Na verdade, a visão de Jesus aqui é muito mais profunda. Que é negar a autoimagem que nós temos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que nós caímos em Adão. O que Jesus está dizendo não é negar a imagem de Deus que é em você, mas negar essa falsa projeção que você faz de quem você é para as coisas da vida e com relação que você pensa sobre você mesmo, conforme a queda em Adão. Então há uma mancha nessa forma como você vai se projetar para a vida, a forma como você vai enxergar o outro, as suas relações, o diálogo, as conversas. E que diversas vezes você vai estar equivocado, só que você não vai assumir esse equívoco. Então Jesus está chamando os discípulos a uma reflexão. Qual é a reflexão? Negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo para nós enxergarmos o mundo e as relações a partir dele. E que o Evangelho é isso. O caminho com Jesus. Jesus vai traçar aqui uma caminhada. Então Jesus está traçando aqui uma ótica sobre todos esses acontecimentos do capítulo 8. E principalmente enfatizando que o Evangelho é uma caminhada. E nesse caminho, a morte do seu eu e de quem você é de fundamental importância. O Evangelho começa pela morte. Pelo negue-se. Seguir a Jesus é isso. Nós vemos na segunda parte, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Abandone a si mesmo. Abra a mão de si mesmo.
Então é de fundamental importância nós refletirmos sobre isso. O caminho com Jesus começa pelo não. Pela morte. Então a caminhada com Cristo será feita com base no negue-se. O que Jesus está querendo trazer um alerta, por exemplo, como nós vemos analisando no capítulo 8, é o próprio Pedro. Que tem sempre uma impulsão por falar, por sempre estar certo, sempre afirmar Jesus, e tão facilmente é induzido pelo diabo. Vai falar, não, o senhor não pode morrer agora não. Então é nós entendermos, irmãos, que o caminho começa por aqui, pela morte. Por negar as nossas vaidades, nossas paixões, e principalmente por negar diversas vezes que nós possamos estar certo, porque nós sabemos que nós estamos errados. Nós podemos estar equivocados. Então a via com Jesus é feita por aí. Começa pela morte. Jesus continua, e siga-me. Então seguir Jesus é seguir aquele que morreu. Então a morte no Evangelho é de fundamental importância. É nós entendermos que, e a morte aqui nesse texto, especialmente nesse contexto, é literalmente perder a vida física mesmo. É você morrer. A intenção de Jesus é essa. É esclarecer que nós não temos, nós não somos autônomos, nós não somos donos da vida. Mas a vida pertence àquele que a originou, àquele que a criou, que é Deus. E com base nesse texto nós podemos fazer uma leitura consistente de Mateus 6, do verso 25, a partir do verso 25, quando Jesus fala das coisas mais simples da vida. Ele fala de comer, de beber. É de fundamental importância nós entendermos isso. Que o Evangelho passa por essa via, por esse caminho. Caminho da morte. Caminho da perda. Jesus continua, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser ter controle sobre a vida, aquele que quiser ter domínio sobre a vida, vai perder a vida. Porque a verdadeira vida não está em se afirmar a vida, mas em perdê-la. Então o Evangelho, ele começa com uma contradição ao que nós pensamos. Nós pensamos que nós podemos ter a vida, controle sobre ela, controle sobre o amanhã. Jesus está dizendo que nós não podemos ter esse controle. E que a negação desse controle é de fundamental importância. Nós precisamos compreender que nós não somos donos da vida. E que amanhã você não pode estar vivo, como eu não posso. Essa é a vida. Então, de fundamental importância, nós compreendermos que o Evangelho ele vai negar a nossa natureza, a nossa autoafirmação, nossa proposta de mundo perfeito. E onde começa esse mundo perfeito? No discurso da serpente, em Gênesis 3. Deus fala com Adão, até o capítulo 2, para não comer do fruto. Só que no capítulo 3, a serpente vai até Eva, e no texto em hebraico se percebe que Adão está próximo de Eva. Então não pode se afirmar que Adão não sabia, ele está vendo. E a serpente não vai começar um novo discurso.
ela não vai fazer algo novo. Ela só vai olhar para o discurso que Deus deu a Adão até aquele momento e vai questionar. E ela inicia o diálogo com Eva. Foi assim mesmo? Foi isso que ele disse? Tem certeza que ele disse isso? A proposta dele é essa para vocês de vida? Essa é a proposta de Deus para o lar, para a família? Tem certeza? Mas talvez ele possa estar fazendo isso meramente porque ele tem medo que vocês sejam igual a ele. Que se vocês comerem do fruto, os olhos de vocês serão abertos. Consegue perceber que o diabo sempre vem com o mesmo discurso? O falso discurso? Ele inverte a ordem das coisas. Ele põe o homem como um semideus. Ele põe o homem como aquele que vai governar as coisas, no sentido literal. E essa é a grande mentira. Aqui começa o nosso grande problema, em Gênesis 3. Em pensar ser o que nós não somos. Em pensar possuirmos as coisas do mundo, as coisas da terra como um todo. E mundo aqui eu falo no sentido da criação de Deus. E, possuirmos essas coisas e elas serem pontos de segurança para a alma. E não são. E pensarmos que a vida é eterna e ela não é. Então a proposta de Jesus é consistente, é válida. O que Jesus está dizendo é: vocês não vão viver eternamente, vocês já caíram em Adão, vocês vão morrer. Vocês estão tentando se segurar nas coisas dessa vida, vocês estão tentando viver essa vida como se ela fosse a única. E a única aqui no sentido de ser eterno. Essa vida não é eterna. Nós somos eternos, de algum modo. Mas essa vida ela vai passar. Nós vamos perder a vida amanhã. Porque quando o amanhã chegar, ele é o hoje. E se perdeu. Porque se morre, acabou. Tudo que você fez, acabou. Não tem mais utilidade nenhuma. Não para você, para alguém possa ter. Consegue perceber o chamado de Jesus? Negue-se. O Evangelho começa por essa via, a vida da negação. E Jesus continua: e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então a vida, a verdadeira vida, ela está guardada em Jesus e no Evangelho. Na crença suficiente que Ele é o Filho de Deus, o Verbo se fez carne, que a sua morte e ressurreição é suficiente para a nossa salvação. E que de nós é só pedido uma coisa: fé. O Evangelho não pede que nós venhamos a fazer nada. Cristo já fez tudo. E é literalmente tudo. Nós não somos salvos, santificados, ou o que quer que seja, pelo que fazemos, mas pelo que Ele fez. A completa obra de Jesus Cristo na cruz, ela é suficiente. E ela é o verdadeiro descanso para a alma. Então, quando nós descansamos em Jesus, isso apazigua a alma. Isso traz motivo à sua existência. Principalmente em meio a esse mundo neurótico, essa coisa louca que é a vida moderna, onde você não consegue nem descansar um minuto. Você sente já pensando em levantar porque você tem que fazer outra coisa. Você não consegue parar para refletir sobre a vida, como é que foi seu dia. Dentro do lar você está correndo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e você não consegue descansar mais. Porque isso é uma mentalidade moderna. Onde o homem está acostumado a fazer tudo e não descansar em Deus. O mundo moderno foi projetado para quem quer ser autônomo. Então provavelmente tudo que você tenha é realmente para afirmar isso que talvez você esteja vivendo. Uma vida autônoma, uma vida livre de Deus. Onde você não consegue sentar nem para orar. Onde você passa dias e mais dias sem refletir sobre Deus.
Porque você está afirmando o que o mundo moderno diz, entende? Você pode viver, pode ser livre, pode caminhar. E o que Jesus está dizendo é que a vida não começa por aí. Que a vida não é isso. Então Jesus começa a esclarecer o equívoco dos discípulos e das pessoas ao seu redor. Verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é de fundamental importância nós entendermos, irmãos. Como vai dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, a religião que não nos custa nada também não tem valor nenhum. Ela é sem utilidade. Porque ela só pede o que você pode dar, mas dá tranquilamente. E ela não está pedindo para você deixar de ser quem você é, se abandonar os seus vícios pecaminosos. Não está pedindo para você abandonar um estilo de vida onde você não tem contato com ninguém da igreja durante a semana. Você não sabe onde estão os irmãos. Onde você não está preocupado com ninguém, entende? As religiões que os homens formularam na história da humanidade são sempre as mesmas religiões. Religiões que são fáceis demais de se viver. Porque ela não te pede tudo. Ela te pede alguma coisa. E o que Jesus está dizendo, eu não sou como os falsos deuses dos homens. Eu não sou mais um na história da humanidade. Porque eu estou pedindo tudo de vocês. Verso 37, que daria um homem em troca de sua alma? E o termo alma aqui, tanto no verso 36 quanto no verso 37, é com relação a um ser criado, um ser que tem alma, um ser vivente. Traduzindo, o que você dará por tudo que você tem? O que você pode dar por quem você é? Porque tudo que você tem é o que você é. Não é o que necessariamente você possa ter. É interessante se observar, quando você chega num hospital, tem uma pessoa numa cama. O que aquela pessoa tem? Por exemplo, ela está num estado vegetativo. O que é que ela tem? Ela só tem uma coisa, a vida. E é isso o que nós temos. Só temos a vida. Fora da vida, você não tem mais nada. O que você tem é passageiro, entende? Então o que Jesus está dizendo é que você tem que se negar. Abrir mão de tudo isso. Esse é o Evangelho. E o interessante é observar que Jesus não está falando de uma coisa que ele não vive. Entende? Jesus não é mais um mestre falando de uma boa moral, como alguns pensam. O Evangelho não é um código de ética, um código de costume. Faça isso aqui e seja salvo. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia. O Evangelho começa por Jesus e termina por ele. O Evangelho é Jesus. Ponto. Então o que Jesus está dizendo é que ele tem todas as coisas na eternidade. E que ele tinha todas as coisas, ele controlava todas as coisas, ele tinha domínio sobre todas as coisas, mas por um conselho mútuo da Santíssima Trindade, ele escolhe estender o amor de Deus. É como se houvesse uma roda de conversa, um diálogo eterno. Então a doçura da poesia, que nós podemos imaginar de mais belo, sendo o diálogo divino. E Deus diz, é você, meu filho, que eu vou enviar ao mundo para estender esse diálogo, chamar os homens para esse diálogo.
para essa conversa, para provarem dessa doçura. Então, o Deus que tem todas as coisas, detentor de todas as coisas, está numa manjedoura. Fazendo o que numa manjedoura? A humilhação de Jesus começa numa manjedoura, começa no seu nascimento. Deus não tem nada a ver com o pecado do homem. Deus não caiu em Adão. Mas Deus está crucificado entre os homens, sofrendo vexame. Os religiosos dizendo, desce daí. Você não tem poder para fazer um monte de coisa, você não fez um monte de milagre, cara. Desce daí, pô. Olha a tentação. E nós vemos essa tentação, nós vemos que essa tentação já é a segunda tentação de Jesus. A primeira foi no deserto, com o diabo. Essa é a mesma tentação do diabo, dizendo para Jesus usar o seu poder. Traduzindo, não se subordinar ao plano divino. Sai daí. Você não tem poder? Faz isso. Então o que nós vemos, Jesus não está falando de algo que ele não vive. Está falando de algo que ele vive. Que ele está vivendo. Que ele está experimentando. E ele sabe que vai por uma cruz ser esmagado. Pela ira de Deus. Por causa de pecadores. Por causa de quem não vale nada. Por causa de quem merece o juízo divino. Todos os homens. Todos os homens merecem o juízo divino. Mas Jesus está indo livremente para a cruz para pagar pelos homens. O verso 38, o autor vai explicar, o verso 36 e o verso 37. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Qualquer uma pessoa que... Qualquer um daqui... quando Jesus usa aqui o termo pecador, normalmente nós interpretamos de forma a pensar que é mais um termo a qualquer um homem. Mas Jesus aqui, na verdade, está interpretando os judeus, está falando de judeus que não conseguem mais ter contato com a instituição religiosa. Então Jesus está chamando todos os homens, literalmente todos os homens. Ele usa o termo adúltera para enfatizar os religiosos, né, os principais sacerdotes, que eram homens ricos, de famílias ricas. Então Jesus está dizendo que o evangelho é para todos. E ele continua, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus vai ter vergonha de quem não ama Ele, de quem vive uma falsa religião, uma religião moldada, onde você não precisa se sacrificar. O negue-se a si mesmo é o começo do cristianismo. Porque é o que Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade. Então o que Jesus está dizendo é que os homens que negarem Ele, ou se envergonharem dele, de viver uma vida cristã, de viver uma vida abdicada das coisas, de abrir mão das coisas, ele vai se envergonhar também. Que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. Que o evangelho começa pela negação. E que Deus esteja assim nos abençoando.